galera! Bom dia, galera. Aqui é os Thiagos do Comércio com o Pé Direito. A gente está aqui no Silicon Valley Conference, aqui em São Paulo. Vai ser um dia de muito aprendizado, muito conteúdo. Se liguem nos nossos canais aí, por favor. E vamos se ligar aí, tá, gurizada? Grande abraço. Valeu. Vamos falar tudo sozinho, não. Fala, galera! Meu nome é Oliveira, estou aqui com meu colega Souza, somos da Comércio com o Pé Direito. Estamos aqui hoje para mais um Momento do Comércio. Hoje o tema é investidor anjo, está em bastante evidência. Bastante evidência, tá? 1, 2, 3. Fala, galera! Meu nome é Oliveira, estou aqui com meu colega Souza, somos os Thiagos da Gerencial. Não tem nenhum momento para Gerencial. Ai, Jesus, coisa chata isso. Não aguento mais gravar vídeo. Tá, agora vai, meu. Quer trocar de lado, cara? Fica melhor do lado esquerdo. Não, agora vai, peraí. Agora vai. Expirou. Meu nome é Oliveira, meu nome é Oliveira. Calma, eu tô ficando nervosa. Uau! Não, isso aí ficou ridículo, vou de novo. Espetáculo, foi um espetáculo. Espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. Um espetáculo. Espetáculo, assim, ó. O que é tá? Pensa. Não vai lá. Andando girar. Fala, galera! Sou Oliveira, tô aqui com o meu colega. Não, né? Depois... Sou Oliveira, sou. Foi mal. Tá. Foi mal. Vai lá, faz tudo. Ah, é. Vai, deixa eu também apresentar. Vamos lá. Respira. Então vamos lá. Fala, galera! Sou Oliveira, tô aqui com meu colega. Desculpa. Olha só, aquele primeiro ficou muito ruim. A gente podia tentar esquecer esse, deixar o primeiro. Vamos ver o primeiro, meu. Vamos ver o primeiro. Pra sair. Não. Vamos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ângelo da Comércio com o Pé Direito. Eu estou na presença de um grande amigo, Guilherme da Uninova. Tudo bem, pessoal? Tudo bom, pessoal? E esse encontro de hoje tem um propósito muito importante. Como você sabe, a Comércio com o Pé Direito atende diversas startups, scale-ups e empresas de base tecnológica. E constantemente a gente é questionado sobre investimentos. Como eu consigo um investidor? Como eu faço para atrair um investidor? Como eu me organizo para ter um investidor? E juntando todos esses questionamentos, a gente achou muito oportuno conversar com o Guilherme da Uninova, que é um profissional que está no dia a dia e é o diretor executivo da Uninova, né, Guilherme, que vai passar para vocês um conteúdo muito interessante que vai desmistificar esse universo de investimento para vocês. Ele vai se apresentar agora para nós aqui, contar um pouquinho. Enquanto isso, já estão entrando algumas perguntas no nosso chat e são perguntas interessantes. Em breve a gente já vai trazer algumas aqui para corroborar com o nosso bate-papo. Falou, galera? Legal. Hoje o objetivo é falar um pouquinho mais e comentar de alguns erros que muitas startups elas geralmente cometem ao pensar que estão na etapa de captar ou que no processo de captação não pensaram ou estão fazendo uma coisa que os investidores abominam. Então hoje o bate-papo é muito mais para desmistificar, digamos, algumas questões sobre captação de investimento, sobre qual investidor procurar, qual tipo de investimento eu preciso para minha startup. Mas para me apresentar, eu sou Guilherme Cudes, então, sócio da Uninova. Nós investimos e aceleramos startups. Nós temos um fundo próprio do qual a gente administra, um fundo familiar, e também investidores pessoa física que co-investem junto conosco. Legal. Nós estamos em Porto Alegre, aqui no Tecnopuc, já há 4 anos investindo e acelerando startups. Então, isso é um overview legal, da Uninova. legal. Um pouquinho de, talvez, só diferenciais frente a outras aceleradoras. Nosso trabalho é um pouquinho mais artesanal, a gente entra no cotidiano das startups, porque muitas aceleradoras têm aquela
relação de mesa de reunião. Senta do outro lado, me diz o que tu precisa, eu te digo como eu posso te ajudar. E ao Inova, nós acompanhamos junto nos processos, a gente vai junto com a startup conversar com o cliente, entender como é que funcionam os processos para ser mais assertivo nessa aproximação de parceiros, estruturação mesmo dos processos. Legal. Então é um trabalho um pouco mais incisivo em startup. Legal. Eu acho que uma coisa que tu comentasse agora, Guilherme, que eu gostaria de ressaltar e tem muito valor, assim, eu acho, é o fato de você estar dentro de um dos mais premiados parques de tecnologia do Brasil, né? O Tecnopuc, para quem não conhece, até recomendo dar uma olhada, ele embarca aqui inúmeras empresas de tecnologia, âncoras grandes, né? A Oracle veio agora há pouco aqui para dentro desse grupo. São 170 instituições aqui dentro do Tecnopuc e são cerca de 90 startups e mais 80 empresas. Olha só, eu acho que é um privilégio tu poder assim, tá dentro desse ecossistema que é basicamente o teu público-alvo, né? Sim. Então tu vive no meio deles. Eu acho que isso é um diferencial enorme assim para o Inova e para ti como profissional, né? Legal, show de bola. Muito legal é da gente, no dia a dia, por exemplo, ontem eu fui almoçar aqui do outro lado da rua, eu encontrei 4 empreendedores, um de cada startup, e os 4 eles se encontraram, 2 agendaram um almoço, chegou mais um, chegou mais outro, eles estavam criando um novo produto e um novo possibilidade de negócio. Então, isso é uma coisa que o ecossistema te proporciona, estar próximo ao ambiente de inovação. Tu poder estar dentro disso aí, acho que não tem valor, né? Isso dá um retorno de conteúdo até para aprimorar a forma como você vem trabalhando hoje, né? Esse viver em tempo real o que está acontecendo, né? Bacana. E até para aproveitar uma dica sobre isso, e uma dica para empreendedores, de nada adianta tu ter uma startup e tu ficar dentro da tua sala, dentro do teu local de trabalho, porque, por exemplo, a gente está no Tecnopuc, aqui embaixo tem um café que tu passa por ali e tu encontra muita gente. Se tu tá dentro da tua sala, se tu não tá rodando, se tu não se permite e se esforça para rodar, ver outras pessoas, tentar gerar oportunidade de negócio, os negócios não acontecem. Sem dúvida. Então, sai do prédio. É verdade, é isso aí. Pessoal, eu recebi aqui na mão agora uma pergunta que eu achei muito oportuna já para o início desse nosso bate-papo, que vem da Ana Paula de São Paulo, acredito que é São Paulo capital, e ela diz assim, ó: o que preciso para receber investimentos para minha startup? Eu acho que é a maior pergunta que tem, né? Então, parabéns pela pergunta e vamos começar a apertar aqui o Guilherme, por favor. O que eu preciso fazer para receber investimento? A gente pode falar, então, vamos começar nosso workshop de 2 horas falando sobre o que eu preciso fazer. Mas talvez a primeira coisa que tu deve fazer é preparar o teu pitch, porque esse vai ser o ponto de partida com os principais pontos ali, que é chamando atenção, qual o problema que tu resolve, qual solução que tu tem, teu tamanho de mercado, concorrentes, diferenciais. É a partir dele que tu vai preparar teu discurso para falar com o investidor. Mesmo que não seja uma apresentação, pode ser um pitch, uma apresentação de PPT de até no máximo 20 slides, porque investidor ele não vai ler mais do que isso. Mas ali tu consegue colocar todas as informações essenciais para o teu negócio, para conseguir mostrar o seu negócio. Então, talvez montar essa apresentação não precisa ser um plano de negócio, o plano de negócio já era, não existe mais. Então, deixando muito claro, principalmente para investidores, os números. Investidor, até uma frase que eu gosto muito do João Kepler, que é sócio da Bossa Nova Investimentos, ele diz: cara, gostei muito do PPT, quero ver agora teu Excel. Então, investidor, além do teu um problema bem delineado, uma solução bem factível, um tamanho de mercado interessante, ele quer ver teus números. Sim. Então, os números, desde números financeiros, quantos clientes você tem, qual é o teu ticket médio, qual que é, digamos, o teu custo de aquisição do cliente, quanto já faturou, o que tu puder mostrar de número e o quanto tu conseguir rastrear do teu negócio e metrificar isso através de números é muito importante para o investidor. Faz total diferença. Eu já percebi em algumas oportunidades de acompanhar pitches e pelo conviver também nesse ambiente, que às vezes eles não conseguem, eu não consegui mapear exatamente o porquê,
traduzir de forma muito eficiente no pitch a resolução do problema. Fica às vezes muito assim superficial. Eu acredito que, e talvez possa corroborar comigo, que se dedicar de forma muito assim, estratégica na montagem desses dados é fundamental, né? Sim. Porque é um momento chave ali, né? Daqui a pouco tu não vai ter outra chance, né? Então Exatamente. tem que ter muito cuidado disso aí, né? Pode ser que tu não vai conseguir uma ligação ou encontrar esse investidor, mas o teu pitch é a tua primeira cara. E nos primeiros slides o investidor já vê a tua capacidade e o teu negócio. Então, nos primeiros slides ou primeiros passos da apresentação, tu já tem que chamar a atenção. A gente chama muito de pé na porta ou rock and roll, que é tipo aquilo que vai chamar a atenção do cara e que vai prender. Legal. Então, pitch é um ponto muito importante. Viu? Então fica a dica aí, pessoal. Outras questões, assim, como se preparar para captar investimento, tu deve muito bem entender quais as teses de investimento de cada investidor que tu vai, digamos, procurar. Se tu quer um investidor que a gente chama de high touch ou low touch, é aquele cara que vai se envolver muito com o teu negócio ou não. Vai ser um cara que vai ter um contrato ali muito bem amarrado e tu vai, digamos, seguir as cláusulas. A gente geralmente indica que aquele investidor que se envolve e que quer cooperar, que agrega smart money é o mais interessante. Então isso está no teu mindset. Quem você vai buscar. Então, talvez outra coisa interessante é na parte de pedir, tipo, o que você está pedindo. O que a gente vê muito em erro de pitches ou de empreendedores é que colocam, eu estou captando entre 300 e 500 mil reais de 15% a 20% do meu negócio. Cara, se tu tá pedindo isso, o investidor, a primeira coisa que ele vai olhar é, cara, se ele abriu essa janela, então eu vou pedir 300 por 15, o mínimo valor pelo, na verdade, o máximo por cento, 20%. Isso é interessante. Isso se queima muito empreendedores, porque o investidor olha, cara, ele precisa um range de valor? Não, tu precisa disso para fazer isso. Então deixar muito claro o quanto tu precisa e o que tu vai fazer com o dinheiro. Legal. Isso queima muito empreendedores, porque o investidor olha assim, tipo, o cara não sabe o que ele vai fazer com... Viram só, pessoal? Prestaram atenção nisso aí? Então, sempre peça um valor exato e determine um ponto de partida de negociação, porque quem vai determinar o quanto por cento tu vai no final abrir do teu capital vai ser o investidor. Então tu bota um ponto de partida, 300 mil por 10%. E o investidor vai jogar com isso aí e o teu poder de negociação na hora do vamos ver Interessante, né? Legal. Bom, eu acho que isso tem a ver também um pouco com a pergunta que eu acabei de receber aqui do Sandro, do Rio de Janeiro. Ele fala assim, acho que até eu dei um overview bem legal. Ele fala assim, qual é o tipo de investidor que eu preciso buscar? Eu acho que ele está se referindo aqui modalidade de investidor, né? Então, acho que tem a ver com o que tu abordou aqui, né? Exatamente. Eu até já tinha comentado, esse cara mandou antes da gente falar, agora há pouco. Mas tem essa questão de investidor que se envolve muito, envolve pouco. Buscar um investidor talvez que já atua na área de atuação da tua startup. Por exemplo, minha startup é do setor imobiliário. Eu vou buscar um cara que, digamos, é investidor e também já atua, tem trabalho no mercado imobiliário, é dono de construtora, sei lá. O conhecimento, assim, ajuda, né? Isso, exatamente. Porque isso vale muito, rede de contatos para agregar. Mas também tem uma questão de ticket, porque cada tipo de investidor investe também, como eu comentei sobre a tese de investimento, investe ranges diferentes de valores. Então, digamos, você é uma startup que já está tracionando, que já tem faturamento, que já tem, digamos, 100 mil reais de faturamento mensal. Tu talvez já esteja pronto para procurar um fundo de investimento que vai investir ali 500 mil, 1 milhão, 2 milhões para tracionar mais. Ou tu agora recém está atingindo primeiros clientes, está, digamos, validando o teu MVP. Então talvez seja mais interessante ir para uma aceleradora que ela vai agregar mais conhecimento de processos, de estruturação mesmo, de gerência estratégica, para, digamos,
claro, um ticket menor de 100, 200, 300 mil reais, mas vai ter todo esse apoio constante para ajudar a tu validar o teu MVP. Vem com uma bagagem de assessoria interessante aí, né? Em relação a, assim, digamos, mas qual, por onde eu começo, né? Sim. Qual o melhor investidor por onde eu começo? Sempre da tua rede de contatos, é muito mais fácil tu convencer alguém que já te conhece do que alguém que nunca ouviu falar de ti. Então, se tu vai começar a captar investimento, procurar investidor, por onde eu começo? Olhe na tua rede de contatos se tu tem algum conhecido ou conhecidos do teu conhecido que possam agregar, que tragam valor. Ande muito em eventos, feiras. Circule, né? Exatamente. Quem é visto é lembrado. Sim. E a oportunidade acontece para quem tá na rua, né? Sim. Se tu tá, como eu comentei, Mas dentro da sala... Aí tu disse tudo. Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui. Tá vindo muita pergunta interessante e o papo tá bacana. E ratificando aqui um medo que eu vejo no mercado, tá? Até para empreendedores muito jovens que não são tão experimentados no meio. A Suzana de Campinas diz assim, ó, existe algum percentual mínimo do meu negócio que eu preciso abrir mão quando for captar investimento? Como é que funciona isso? Até aqui no Brasil a gente tem uma visão muito errada do quanto abrir, porque tu olha na televisão, tu vê um Shark Tank, os caras pedindo 51% do negócio, isso não existe, pessoal. Para tu conseguir crescer saudável, tu tem que cuidar muito dessa parte, de o quanto tu vai abrir. Então, tu começou o teu negócio, tu vai pedir um dinheiro de um tio, ali, digamos, uns 50 mil reais, 20 mil reais, que seja para... O primeiro investidor vai ser o teu amigo, familiar. Sim, A gente chama dos 3 Fs, né? Family, Friends and Fools. Os babacas que tu conseguiu convencer para... Não tô colocando a família junto nos bobos, né? Mas é aquelas pessoas que realmente acreditam em ti, no teu discurso. Vamos dar uma força para ele, né? Cara, não abre mais de 5% de participação no teu negócio. Depois, quando for captar investimento de investidor anjo, pessoa física talvez, não mais do que 10%, aceleradoras não mais do que 10%, 15% estourando. Porque um seed, que é ali no range ali de 500 mil a 2 milhões, esse cara vai pedir 20%. Já é é mais. E aí tu vai chegar num série A, porque hoje uma startup, para ela crescer, digamos, muito rápido, hoje talvez o melhor meio vai ser captando investimento. O crescimento por bootstrapping, que a gente comenta, que é natural, é você com o seu próprio lucro conseguir investir no teu crescimento, é o melhor meio, sem dúvida. Claro. Mas para crescer de forma rápida, acelerada, investimento tem se mostrado a forma mais eficiente. E hoje é uma corrida, né? Quem chega primeiro no mercado, muitas vezes, ou quem se diferencia, ele acaba se destacando e ganhando mercado. Mas daí tu chega lá num série A, que o investidor ele vai querer talvez 25% do teu negócio, ele vai olhar, tu já está com talvez 50% do teu capital social com investidores e eu vou querer mais 25%, e aí vai ficar só 40% na mão de 35% na mão de sócios. Tu tem que ponderar assim? isso na estratégia, né? Tem que ter muito cuidado isso aí, né? E geralmente o que acontece é uma situação super chata do fundo de série A, ele te dizer, cara, eu só vou investir para ti se pelo menos 70% do capital estiver nas mãos dos empreendedores, do cap table. Cap table, para quem não sabe, é, digamos, o teu quadro societário. Então, como é que tu lida daí com isso? Tem que ter uma renegociação, é muito chato porque, o negócio tá dando certo, ninguém quer perder. Pode até perder o timing daqui a pouco, né? E perder o investimento. Então, muito cuidado. Sempre abra pouco percentual do teu negócio, tente crescer, ter um plano de crescimento e de captação de investimento prevendo as etapas e nunca abrindo muito percentual, porque tu pode se matar lá na frente. É uma construção, né, do investimento, né? Legal. Pessoal, mais uma pergunta bacana aqui que também acontece bastante lá no Comece, que é quais são os riscos que eu tenho
ao receber dinheiro de investidor? Eu me comprometo, eu posso perder minha casa, enfim, do Thiago de Porto Alegre, né? Acho que é interessante a gente tentar desmistificar, ou até mesmo apresentar, né? Porque empreender é um risco, né? A gente tem, assim, responsabilidades, né? A partir de pegar dinheiro, né, de terceiros, né? Acho que é um tema bem bacana de explorar aqui contigo. Aí, passamos para uma etapa de contrato, né? O que está no contrato no final é o que vale. Então, muito cuidado, tenha um jurídico muito bom. Se tu é uma startup e tu não tem jurídico, cara, procure um cara especializado em startups. Pergunte, comece com o pé direito, eles têm boas recomendações aí de assessoria jurídica. Mas tem que ter muito cuidado em relação no contrato. Hoje o mais utilizado é o mútuo conversível em participação. O que é isso? O investidor, ele não se torna agora sócio da tua startup. Ele tem uma opção de conversão de participação que vai ser realizada em um momento futuro. Pode ser acordado no contrato, tipo 2 anos, 3 anos, onde é que o investidor vai ter que decidir se ele vai sair ou se ele vai se tornar sócio do negócio. O que geralmente acontece é que o investidor ele deixa por um prazo, no máximo, talvez 5 anos, porque em 5 anos é muito provável que a startup ela capte a próxima rodada de investimento alta, que vai oportunizar a saída do investidor de hoje. Então, o investidor ele só se torna sócio para poder ser num M&A ou numa compra por uma empresa maior, para poder sair com a diferença do valor que ele conseguiu, valorizando a startup. Interessante. No contrato, por isso que eu digo para cuidar, tem alguns investidores, algumas aceleradoras. O mútuo conversível ele é um empréstimo. Então, Traduzindo é isso, é um né? empréstimo. Então, tem algumas cláusulas que, por exemplo, em aceleradoras, elas colocam ali, se tu usar o dinheiro, envidar os melhores esforços, usar o dinheiro de forma correta, seguir um plano de ação e de alocação de recurso, e o negócio quebrou, não deu certo, beleza, foi risco do negócio, cada um vai pro seu canto. E segue a vida. E segue a vida. Só que, se não tiver cláusulas dessa forma, o investidor vai querer o dinheiro de volta. E aí, muito está ligado ao capital social da empresa, ou então, dependendo de como tiver estruturada a empresa, é possível que os sócios sejam atingidos e os sócios tenham que arcar com as consequências. Então, desde o teu arranjo societário, arranjo contratual, acordo de sócios, impacta depois nesse contrato com o investidor. Viu só? Muitos investidores também eles exigem ser transformado para SA quando for entrar. É verdade. Então, tem muita coisa para cuidar aí. É um universo que a gente poderia ficar 2 dias falando aqui, né? Mas eu acho que ele deu um overview bem bacana para vocês e a partir daí vocês podem aprofundar. Resumindo, cuide do contrato. Exatamente. Preste atenção no que você assina e se cerque de assessores que tenham capacidade técnica para trazer valor nesse momento tão importante. Sim. Chegaram mais 2 perguntas que eu peguei juntas aqui, porque eu acho que elas têm uma conexão interessante, tá? A primeira pergunta que veio aqui, nesse momento, acho que está oportuno, é o que é analisado na hora de liberar o dinheiro, provavelmente a grana do investidor, tá? Vem do Marcelo de Porto Alegre. E, consequentemente, tem uma segunda pergunta que a gente pode juntar, eu acho, nessa abordagem, que é como posso avançar com o investidor? Preciso assinar algum NDA, que seria um documento de confidencialidade, tá? Da Marcela também de Porto Alegre. Então, são 2 perguntas recorrentes assim que acontecem, que é o que ele tem que analisar na hora de realmente o dinheiro vai entrar, isso vai acontecer, né? E essa questão de cláusula de confidencialidade, de contrato de NDA,
nesse momento, que às vezes até gera um certo desconforto, né? Achei legal tu abordar isso aí, né? Eu até vou começar pela última pergunta, porque um negócio muito comum que a gente vê, um comportamento muito comum que a gente vê, que empreendedores chegam para investidor e, eu tenho uma baita ideia, isso vai mudar o mundo e tal, não sei o quê. Tá, beleza, o investidor me fala então, me conta a tua ideia, teu negócio. Eu não posso dizer porque tem que assinar primeiro um termo de sigilo. A maioria dos investidores, ele chama isso de empreendedor juvenil, assim, porque se você não tem capacidade de executar essa tua ideia, esse teu negócio, melhor do que outra pessoa, a ponto de tu não querer contar sobre, significa que outra pessoa pode fazer melhor do que tu e realmente o empreendedor pesa muito para o investidor, a capacidade de execução do empreendedor. Então, empreendedor, se você é bom mesmo, tu não precisa assinar NDA com o investidor porque tu sabe que tu vai fazer o teu negócio melhor do que outra empresa, outra pessoa. Mas então, voltando ali, de o que eu preciso fazer para avançar ou para receber o dinheiro, geralmente, antes de fechar o investimento ou do aporte, na hora H ali, é feito uma due diligence, que é, digamos, é como se fosse não necessariamente uma auditoria, mas o advogado vê como é que estão os sócios perante tiras negativas, certidões negativas, criminal, tributário. Eu chamo de diagnóstico. Assim, um diagnóstico. Assim, se tem alguma coisa feia, né, que possa comprometer. Isso para certificar só que o investidor não está entrando numa bucha ou em sócios que estejam ali de alguma forma amarrados com alguma pendência fiscal, jurídica, tributária, criminal. Mas daí... Mas é certo fazer isso, acho que isso aí é um processo de transparência. Exatamente, transparência. Porque se no curto prazo tu tentar mostrar um negócio e vender um negócio que realmente não é, no longo prazo não vai se sustentar. Sem dúvida. Então, tudo que tu quiser engambelar o investidor, a longo prazo o negócio não vai se sustentar e uma hora vai rachar. Então, não adianta começar dessa forma. Indo então para a parte de o que eu preciso fazer na hora de receber o recurso. Geralmente investidores eles não dão toda a mascada numa hora só, toda a grana numa hora só e divide isso em tranches. E isso é muito, varia muito a liberação desse recurso segundo métricas que você atinge. Geralmente antes de acontecer o investimento, o investidor junto com os empreendedores definem, beleza, tu tá captando 100 mil reais. Para começar eu vou te dar 20 mil e em um mês, ou um mês e meio, 2 meses, tu vai ter que atingir tais números, vai ter que validar isso e isso para receber o segundo aporte. Interessante. E muito segundo métricas. Então, alcançou, cumpriu objetivos. Claro que muitas vezes a gente sabe que startup pivota, muda, mas isso é um meio, e sempre de acordo com o investidor, mudou a estratégia e tal, senta de novo, define métricas para receber o próximo aporte. Porque senão, deu tudo errado, o empreendedor já está com a grana, decide o que vai fazer, decide que a melhor coisa é comprar MacBook para toda a equipe e torra a grana do investidor inconscientemente. Então isso é justo uma forma de controle do investidor e também de forçar os empreendedores a entregar resultado. Como é importante, né, Guilherme, assim, tu tem frisado bastante aqui na tua apresentação, a importância da informação, né? Sim. Eu acho que a organização da informação do projeto, né, da startup, enfim, ela é fundamental para o desenvolvimento do negócio, né? Então, se o empreendedor não for uma pessoa organizada, não tiver membros organizados, vai acabar gerando algum tipo de desconforto, algum tipo de conflito, né? Então, ter os números, as informações, justamente para ter essa transparência que tu está comentando, é fundamental, né? Legal, pessoal. Bom, vamos para uma próxima pergunta aqui que chegou de São Paulo, do Carlos. A minha startup está tracionando, acho que é isso que ele quis dizer. Posso, nesse momento, fazer alguma aproximação com algum investidor ou já é tarde? Bom, aí depende, né? De uma série de situações, né? Na verdade, o mais atrativo para investidor é startup que está tracionando.
A maioria das vezes o que acontece é uma startup que já está há muito tempo andando de lado e aí o cara diz, não, eu preciso de investimento para dar o próximo passo. Na verdade, a startup que está andando de lado e que tu não consegue crescer minimamente é pouco interessante para o investidor, porque o investimento é realmente para tu crescer mais aquilo que já estava crescendo num ritmo orgânico. Então, tu que está com a tua startup andando de lado, talvez Pessoal. tu melhorar a tua proposta de valor, conseguir entregar melhor o teu produto, serviço, para crescer um pouquinho mais ou conseguir ter um crescimento orgânico, para então provar para o investidor que tu precisa de recurso para ganhar mais Realmente escala. Eu acho que isso que tu acabou de falar tem muito a ver com a pergunta do Souza aqui, tá? De Porto Alegre. Ele disse o seguinte, ó, não consegui investimento, e agora? O que eu faço? Né? Pode ser em relação ao que tu comentou, que ele não está conseguindo ter essa performance, né, de gerar uma atratividade para investimento, né? A maioria das vezes o investidor, contactei um monte de investidor, participei de eventos, pitch, ninguém olha para mim, o investidor me deu negativa, tá, e agora o que eu faço? O que a gente vê bastante é que investidores eles não se negam a receber, por exemplo, um reporte bimestral ou trimestral de empreendedores que dizem, cara, eu acredito que tu é realmente um investidor que pode agregar ao meu negócio, eu acredito realmente que eu tenho valor e que tu pode crescer comigo, posso te mandar ali, digamos, um e-mail a cada 2-3 meses, colocando quais pontos eu atingi, quais números eu atingi, o que eu cresci, o que eu aprendi, qual os clientes que eu adquiri, os aprendizados. Então, é muito interessante tu manter um investidor que é apropriado para o teu modelo de negócio, informado, porque pode ser uma hora que, os caras estão crescendo, realmente eu estou vendo o crescimento deles, e aí o investidor entra em contato. Então, mantém o investidor informado. Legal, isso é muito interessante. Eu acho que essa relação do investido com o investidor e do que quer ser investido com o investidor é fundamental. Por isso que criar esses vínculos, né, assim, ir em eventos e conhecer as pessoas é fundamental, né, para poder gerar oportunidades. Né? Mas o que a gente mais vê é empreendedor que, o cara me disse não, então risca ali da lista e nunca mais fala com o cara. Com ele, né? É justamente o contrário. Se tu vê que é um investidor potencial, mantém um relacionamento. Não fecha a porta, né? Exatamente. Muito bacana, essa é uma dica importante. Pessoal, mais uma pergunta que a gente acha pertinente aqui do Matheus de São Paulo, que eu acho que é bem legal. Ele diz assim, tenho interesse em investir, que aí já é o investidor. Sim. Bom, ele não entra em mais detalhes. Tenho interesse em investir em startups. Como é que eu faço? Esse aí já é outro workshop que vai lá mas dá para dar uma palhinha, um spoiler. Assim. Quem quer investir em startups, a primeira coisa é estudar, entender como é que funciona o investimento anjo, ter muito ciência dos riscos, porque as estatísticas de startups falam que entre 80% e 90% das startups elas quebram, então para tu investir em 10, digamos, provavelmente 8 ali vão quebrar ou não dar certo, ou andar de lado, para talvez uma dar muito certo. Então, para fazer uma tese, formar uma tese de investimento, para entender qual o teu capital hoje para investir em startups, o que a gente recomenda é que um investidor anjo que vai investir em startups nunca bote mais de 5% dos seus investimentos no geral em startups. Então, digamos, tu investe 70% em renda fixa, 30% em imóveis, aí tu pega, então eu vou pegar talvez 5% desse, começar a fazer um teste e investir em startups. Mas nunca botar todo o teu dinheiro investido em startup, porque é uma bela dica que tu deu aí, né? É alto risco. Tu vai testando, enfim, vai para não criar uma frustração, né? Exatamente. Grave aí, né? Ou um desconforto desnecessário, né? O que a gente vê muito é algumas, talvez, fundos ou aceleradoras prometendo para investidores que não entendem nada de startup, em 3 anos tu vai ter retorno, olha esses cases aqui que cresceram 1000 vezes em 2 anos, só que esses são
em 1.000. Então, realmente investir em startup é risco. Entender muito desse ambiente, desse ecossistema, fazer cursos para aprender realmente a como investir em startups faz muito sentido e é muito bom ter ciência de tudo isso Legal, antes de pessoal. tomar um passo. Bom, tem uma série de outras perguntas que a gente está recebendo, mas como a gente tem um tempo limitado, as demais perguntas que estão entrando aqui, a gente vai organizar e vai responder para vocês por e-mail, tá? Ainda assim, tanto a Comércio quanto a Inova pelo Guilherme estão à disposição de vocês para futuros contatos e aproximações. Vamos para a parte final aqui, e explorando um pouquinho, a gente está na casa da Uninova, eu queria aproveitar o momento para, quem sabe, tu contar um pouquinho do case da Uninova, assim, como ela surgiu, essa questão da forma como vocês trabalham, que eu acho que tem toda uma série de diferenciais. Sim. Eu acho que isso é importante para o nosso público entender e vai trazer muito valor aí de aproximação, né? Então conta um pouquinho mais para nós aí. Legal. Então a Uninova surgiu no finalzinho de 2014 e nós decidimos por manter um modelo, ou começar um modelo um pouquinho diferente de outras aceleradoras que focavam talvez muito no volume, nessa estratégia de eu tenho que investir em muitas para 1, 2, 3 dar certo, e começamos a ter uma análise mais criteriosa e um acompanhamento mais assertivo e um processo mais artesanal dentro das startups para fazer toda a parte de auxílio na estruturação de processos, aproximação de parceiros, que é realmente o que a gente chama de smart money dentro da startup. Porque olhando muito para o que outros investidores ou aceleradoras estavam fazendo, a gente viu que o empreendedor muitas vezes ele não tinha conhecimento. A gente aqui no Brasil está muito diferente talvez dos Estados Unidos, que as crianças já na escola aprendem a apresentar, a vender, e o empreendedorismo já é muito enraizado. No berço, né? Porque hoje no Brasil, o que a gente vê? Muita gente reclamando do governo, reclamando disso e aquilo, e o americano já pensa, como eu posso resolver isso, em vez de reclamar. Então, esse gap que a gente vê no Brasil de empreendedores, só que querem muito começar um negócio, mas eles não têm tanta base, a Uninova, ela tem essa parte também de ensinar a como empreender. Então, de acompanhamento mais profundo, ajudar com as melhores técnicas, metodologias, para o negócio realmente crescer saudável. E muitas vezes alguns pontos críticos que ficam desassistidos por esse acompanhamento não tão próximo, a Uninova ela consegue cobrir e ser mais assertiva no crescimento das startups. Muito bacana, pessoal. E é importante dizer, pessoal, que nós temos um material da Uninova, tá? Uma apresentação de conteúdo. Então, para quem aí escrever, quero receber, no nosso chat, material ali, escreve para nós, quero receber, e a gente vai mandar esse material para vocês aí, então, poderem ler um pouco mais de conteúdo e agregar valor. Legal. E para conhecer mais sobre a Uninova também, sobre a nossa metodologia, nossa tese de investimento, recapitulando aquilo que a gente viu, né? Se você quer receber investimento da Uninova, veja a nossa tese de investimento. Você pode acessar o site somosuinova.com. Tá aqui embaixo, pessoal, também. Vai botar aí? Vamos botar aqui, fazer uma mágica aqui, vai aparecer, né? Legal. Somosuinova.com. Para entender um pouquinho melhor como a gente funciona, quais são nossos cases, nossas startups, entender como é que funciona melhor o nosso processo. Show de bola. Eu quero então agradecer ao Guilherme, né, por estar aqui hoje conosco, valeu. Parceria. Toda a galera da Uninova, a nossa equipe da Comércio por esse momento, e esperamos que vocês tenham tido um conteúdo bacana e ficamos à disposição e nos vemos no próximo encontro. Legal. Tá bom? Valeu, Show. muito obrigado. Valeu, Tchau, pessoal. Até mais.